E já vá abrindo sua Bíblia comigo aí em Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 6. E é o versículo que estava ali no final do nosso vídeo, Mateus 5, 6, sobre a primeira parte das bem-aventuranças, Sermão do Monte. É o que daremos hoje para nós ceiarmos ao Senhor. Mateus 5, versículo 6. O tema que eu tenho hoje é o apetite que traz a satisfação. O apetite que traz a satisfação. Vamos ler juntos Mateus 5, versículo 6, que vai dizer assim a palavra de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Vamos ler juntos? Vamos lá? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Vamos orar, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio da tua família hoje reunida aqui, Pai, também nos lares. Deus, conduze-nos hoje com a tua palavra, não só nos esclarece, Deus, mas nos mostra, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, abre a nossa mente e coração para tudo aquilo que o Senhor quer fazer e quer falar ao teu povo nesta noite, Pai. Obrigado pelo privilégio do encontro, pela tua misericórdia e graça, pelos teus livramentos, pelo teu amor, ó Deus. Assim oramos, no nome de Jesus, e todos digam amém. Toma o seu lugar, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. O tema que eu tenho hoje é o apetite que traz satisfação. Por que apetite? Porque o texto vai dizer, bem-aventurado aquele que tem fome. Bem-aventurado aquele que tem fome. Mas não é suficiente Jesus dizer, bem-aventurado o que tem fome, porque fome é uma coisa muito subjetiva, está aberta a qualquer tipo de alimento. Bem-aventurado o que tem fome de justiça. E não só Jesus vai dizer sobre o que ou para onde deve ser depositado no nosso apetite, ou apetite de que nós devemos ter, mas também traz ao final do versículo uma promessa. Se você tiver o apetite, fome e sede desse item, a promessa que eu tenho para você é, você será satisfeito. Nem tudo que nós temos fome, de forma natural, falando de uma forma abrangente, nos garante, nos promete satisfação. Muitas coisas mentem. Por exemplo, eu digo aqui na Nova Vida já há anos e anos e anos, que os vícios, que os ídolos mentem. Eles nos prometem aquilo que não nos podem entregar. Vou dar alguns exemplos. Você está deprimido, está angustiado, está triste, está zangado. Aí muitos vão olhar uma bebida alcoólica, vão olhar um cigarro de maconha, vão olhar alguma outra coisa como entretenimento, diversão, sexo. E isso vai dizer para você o seguinte, olha, faça uso de mim, porque você vai esquecer aquilo que você está vivendo. Você vai se sentir melhor, você vai ser feliz. Se você ficar embriagado, se você ficar alguém viciado, se você fazer uso de sexo, de pornografia, do álcool, eles prometem algo e mentem. Porque no final, o que experimentamos quando passa o efeito, passam-se os dias, não é o que nos foi prometido. Não estamos mais felizes. Não estamos mais realizados. A angústia não foi embora. A depressão não foi embora. A tristeza não foi embora. Muitas coisas prometem a nós e não nos entregam. Jesus vai dizer se você tiver fome e apetite pela justiça, você será feliz, bem-aventurado. Sabe por quê? Porque a promessa que eu tenho é você será saciado. Você não mais terá fome e sede. E eu não falo aqui sobre fome e sede de pão e de água. Mas é fome e sede daquilo que de fato pode nos preencher, nos alimentar, que vai além de pão e de água. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Fome e sede de quê? Para sermos satisfeitos? Justiça. E essa justiça não é uma justiça como eu falei na quarta-feira no grupo pequeno, onde falamos sobre rancor, ódio, vingança versus perdão. Eu falei quarta-feira que uma das coisas que são feias a dizer é que ninguém se orgulha é a vingança. Ninguém diria assim, eu estou orgulhoso, muito orgulhoso de mim mesmo por ter alcançado ou por desejar vingança, um mal contra alguém. Então o que muitas vezes acontece, nós pegamos a palavra vingança ou desejo de vingança para não pegar muito mal, a gente dá uma maquiada e chama de justiça. Não quero vingança, eu quero justiça. Ele me fez muito mal e eu quero que ele pague todo o mal que ele me fez. Isso é vingança? Não, isso é justiça. Não é esse tipo de justiça que Jesus está falando. Bem-aventurados que têm fome e sede de vingança.
Bem-aventurados têm fome e sede que o outro pague o mal que ele fez. Não é esse tipo de justiça. Não é uma justiça de um tribunal, de alguém que fez o mal errado e sofre condenação. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, que justiça é essa? Para isso nós temos que olhar os versículos anteriores, na sua Bíblia aí. Versículo 3, 4 e 5 de Mateus 5. Jesus no versículo 3 vai dizer assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Algumas outras versões, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Versículo 5, bem-aventurados os humildes, pois estes receberão a terra por herança. Vou pegar as três coisas, as três bem-aventuranças que Jesus disse. Bem-aventurados, número 1, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os que têm um espírito humilde, aqueles que reconhecem em seu espírito quem são. Bem-aventurados e felizes aqueles que reconhecem a sua miserabilidade. Aqueles que reconhecem que são pecadores. Bem-aventurados os que reconhecem que nada merecem, o qual a sua natureza é de pecado, em pecado, e sabe quão vil em sua natureza eles são, por mais que façam coisas boas. Ou seja, Jesus diz, bem-aventurado os humildes de espírito, que reconhecem a sua natureza, que reconhecem que carecem e precisam do perdão, da graça e da misericórdia. Versículo 4. Bem-aventurados os que, à luz disso, choram. Aqui a bem-aventurança de chorar não é bem-aventurados os que choram porque foram traídos. Bem-aventurados os que choram porque perderam o emprego. Aqui não é bem-aventurados os que choram porque perderam um ente querido. Não é bem-aventurados os que choram porque deram uma topada com o dedinho no sofá da sala e dá vontade de chorar. Não é bem-aventurado só os que derramam lágrimas, mas é bem-aventurados os que choram, lamentam, baseado pelo espírito humilde, a natureza que ocupam. Bem-aventurados que lamentam a sua natureza pecaminosa. Aqueles que choram pela misericórdia e graça de Deus, sabendo que só ela pode nos livrar da condenação eterna. Ele continua, bem-aventurados os de espírito humilde, que reconhecem quem de fato são, pecadores, e por isso lamentam e choram. Em versículo 5, e são humildes para reconhecer que precisam. Do versículo 6, da justiça de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus. Bem-aventurados os que têm fome, sede e justiça. Eu diria mais aqui, que só pode ter fome e sede de justiça aqueles que passam pela condição do versículo 3, 4 e 5. Alguém só pode ter fome e sede da justiça de Deus, e já vou explicar que justiça é essa, mas alguém só pode ter fome e sede da justiça de Deus se ele reconhecer em seu coração quem é pecador. Se ele chorar e lamentar pela graça de Deus porque sabe da sua condenação de pecado. Esse então pode ter fome e sede de justiça de Deus. Mas que justiça é essa? Eu vou usar dois autores e dois teólogos e dois escritores para melhor exemplificar. Thomas Watson, um puritano inglês do século XVII, ele vai dizer assim, que nesse texto específico de Mateus 5, 6, que essa justiça de Deus que temos que ter fome e sede, é uma justiça dupla, que é uma justiça imputada e implantada. Junto com ele, John Stott, um grande pastor, eu diria um grande exegeta do século XX, ele vai dizer que Jesus aqui está falando sobre essa justiça em três aspectos. Uma justiça legal, moral e social. Então Jesus diz, bem-aventurados, e serão saciados por conta disso, aqueles que tiverem fome e sede por uma justiça que é legal, que é moral e que é social. O que é a justiça legal? Que fome e sede é essa de justiça legal? Justiça legal é a justiça o qual Deus, através de Cristo, se faz por nós na cruz para nos salvar. Ou seja, o que o Watson vai dizer, uma justiça imputada, uma justiça que não é nossa. Nós não somos justos.
Nós só somos aceitos diante de Deus como alguém justo por meio do sangue de Jesus Cristo. Então Jesus diz, tenha fome e sede por essa justiça que Jesus na cruz imputa por você. Tenha fome e sede pela graça, pela misericórdia, pela salvação. Tenha fome e sede por essa realidade de vida liberta, salva, que só é feita em Jesus. Essa é a justiça legal, aquilo que nos legaliza diante de um Deus santo, sendo pecadores, a sermos salvos. Mas não só isso, uma justiça moral, porque não nos basta ser salvos. Não nos basta ter uma justiça imputada para a salvação. Nós precisamos não alcançar, mas exercer uma justiça moral. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede da justiça moral, aqueles que têm fome e sede por crescimento, fome e sede por serem transformados, fome e sede de amanhã serem indivíduos cristãos melhores do que foram ontem, fome e sede de transformação, fome e sede de se parecerem cada dia mais com Jesus Cristo, nosso varão perfeito, fome e sede de crescimento, amadurecimento, fome e sede de santidade, santificação. Não nos basta apenas saber que em Cristo a sua justiça nos foi imputada, mas nós temos que praticar a salvação, a justiça. As boas obras não salvam, mas se somos salvos, devemos buscar praticar as boas obras. Sermos melhores maridos e esposas, pais e filhos, cidadãos brasileiros, melhores cristãos, amigos. Cada vez buscando mais e mais a santificação. Essa é a justiça moral. E o que é a justiça que temos que ter sede e fome? Também social. Quando nós temos fome e sede da justiça que é de Deus e vem de Deus, nós somos salvos, justiça imputada. Somos transformados, nascemos de novo, dia após dia vamos alcançando, nos parecermos mais com Jesus, justiça moral. Mas também justiça social. É termos fome e sede pela igualdade. É termos fome e sede, desde a urna até aquilo que Deus coloca na nossa frente para nós compartilharmos, levantarmos a voz da justiça social. Lutar contra a violência doméstica que as mulheres sofrem. Lutar contra a descaracterização do casamento do homem e da mulher que o mundo promove. Lutar contra a corrupção na urna e no voto. Não adianta, meu irmão, não votar errado e depois ficar no Facebook reclamando. Sabe, é você se empenhar, ter fome e sede, que aquele que hoje nada tem um pouco mais. É ter fome e sede de igualdade no mundo. Desde as grandes classes às pequenas classes. Deus não é um Deus de brancos, nem só de negros, é um Deus daquele que criou a sua imagem e semelhança. Todos são iguais perante Deus. Deus é um Deus de homens ou só de mulheres. Mas é nós olharmos o mundo e percebermos o que nós podemos fazer e ter fome e sede de contribuir para a sociedade. Fome e sede de justiça. Essa é a justiça que Deus está falando. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Eles verão a salvação, eles verão o Deus justo, imputando nele o perdão dos pecados, a salvação para estarem santos diante de um Deus santo. Eles serão satisfeitos em ver o Espírito Santo trabalhar em sua vida e seu coração, imputada e implantando um novo caráter, uma nova vida, novamente. A justiça moral fala sobre o Espírito Santo transformando o nosso coração, o nosso pensamento, as nossas motivações. É ruim ver quando nós conversamos com cristãos, que até são salvos, mas no diálogo percebemos que as suas motivações são bem desviadas. Muitas vezes são corruptas. Muitas vezes são idólatras. Estão cheios de lascívia. Deus não quer apenas nos salvar, não apenas imputar sobre nós a sua justiça salvífica, mas Deus quer imputar sobre nós um novo coração, um novo caráter, uma nova mente. Posso ouvir alguém que entendeu nesta noite? Bem-aventurados os que têm fome e sede disso, gente. Eu tenho fome da salvação, eu tenho fome da transformação, eu tenho fome de ver igualdade no mundo.
Eu não posso salvar o mundo, eu não sou Jesus. Mas eu posso ajudar alguém, um grupo, uma pessoa, uma família. É isso que você faz quando você doa alimentos aos domingos, uma vez por mês. Uma vez por mês. Quem é casado, levante a mão. Homem casado, levante a mão aqui. Homem casado, levante a mão comigo. Pode abaixar. Não sei se a sua esposa é igual a minha, está na minha frente aqui. Fala para ela que ela vai no mercado uma vez por mês. Ela vai dar um chilique. Irmão, segunda, a cara dela. Quinta, sábado, estamos no mercado. Eu falei, de novo? São 5 bocas, acabou. E você observa, não, tem que ir no mercado, tem que ir no mercado, tem que ir no mercado. 2, 3 vezes por semana. Até porque hoje, com essa pandemia, você não vai ficar horas no mercado fazendo compra de 2, 3 carrinhos. Você vai comprar um negocinho e vai embora. Toda hora tem que ir. Quando você traz uma cesta básica, é uma cesta básica por mês. É você buscar essa justiça social, ajudar as pessoas que precisam. Diante disso, o que Stott quer dizer, Thomas Watson quer dizer, é que nós temos que ter fome pela justiça imputada, a justiça que traz salvação. Temos que ter fome e sede pela salvação de Deus, pela transformação de Deus, para sermos justos diante de Deus. Mas quem pode ser visto justo diante de Deus? A verdade é que ninguém. A única forma de sermos vistos justos diante de Deus para a salvação é por meio de Jesus. Eu vou ler um texto aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Abra aí ou anote. 1 Coríntios 1, versículo 30. Onde Paulo vai dizer que a iniciativa da salvação não é nossa. Olha o que Paulo vai dizer aqui. É, porém, por iniciativa dele, de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tomou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Paulo diz, a única forma de você ter sede de salvação, sede de justiça, sede de perdão pelos seus pecados, a única forma de você conseguir reconhecer humildemente, chorar pela sua natureza pecaminosa, isso depende totalmente de Deus. Então é dizer, Deus, perdoa os meus pecados. Deus, eu choro, eu lamento a minha natureza. Deus, haja de salvação na minha vida, salvação com meu pai, com a minha mãe, com meu filho. Chore. A única forma de nós sermos vistos justos diante de Deus é se Jesus fizer a obra em nosso coração. Mas também ter fome e sede para a justiça implantada. Jesus, quando está conversando com os fariseus religiosos, são aqueles que praticam alguma parte da lei, ou seja, as mais importantes, as mais visíveis, e esquecem ou deixam de cumprir alguns mandamentos e leis pequenos. Aí perguntam para Jesus, Jesus, quais mandamentos temos que cumprir? Todos? Será que os pequenos são tão importantes? E os fariseus praticam isso. Jesus vira para quem lhes pergunta e vai dizer assim, em Mateus 5, versículo 20, ainda no Sermão do Monte, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus diz, sejam justos, se preocupando com os detalhes pequenos, com a moralidade pequena, com a transformação nas pequenas áreas da sua vida. Porque os fariseus são aqueles que se preocupam com as grandes leis, aquilo que vai gerar aparência. Olha, eu lavo o prato antes de comer. Eu lavo as mãos antes de comer. Eu não como carne com sangue. Mas no interior, no seu coração, eles negligenciavam os pequenos mandamentos do coração. Jesus diz, se a justiça de vocês, eu parafrasearia o próprio Cristo aqui dizendo, se a fome e sede por justiça moral transformadora de vocês não for superior ao dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Fome e sede de justiça moral implantada. Meu irmão, temos que ter fome e sede por transformação diária. Porque vivemos hoje boa parte do nosso dia fora do auditório da igreja. Vivemos a maior parte do dia distante da palavra de Deus em leitura. Vivemos a maior parte do dia distante da oração. Vivemos a maior parte do dia
com as amizades, com os telejornais, com os filmes, com o entretenimento, com pessoas. E é uma luta muito grande para que nós não mais tenhamos fome e sede das coisas do reino. Uma das coisas que é visível no Evangelho de Mateus é que Mateus quer apresentar Jesus como rei. E principalmente falar que esse rei tem o seu reino. Se você pega o Sermão do Monte não trata em nada sobre as coisas do mundo. Só sobre as coisas do reino. O Sermão do Monte é para dizer para as pessoas como os cidadãos do reino de Jesus devem viver. E quando pegamos o ensino de Jesus sobre como os cidadãos do reino devem viver, contrapondo a cultura deste mundo, é algo que parece ridículo, sem lógica alguma, do tipo, se o seu inimigo te der um tapa na sua cara, o que você faz? Eu me vingo? Não, dá outra face para lhe bater. Se o seu inimigo te convidar para caminhar uma milha com ele, em inimizade, o que você faz? Fica em casa? Não, caminha mais 2 milhas com ele. Aonde tem lógica isso? Nenhuma. O Sermão do Monte é Jesus apresentando, olha, os cidadãos do reino devem agir assim. Os cidadãos do reino devem ter essa conduta. Os cidadãos do reino devem ter fome e sede de uma justiça implantada, moral, transformadora, transcendente. Uma das coisas que essa quarentena fez com todo mundo foi mudar a sua rotina de fome e sede. Nós fomos completamente chacoalhados, bagunçados em uma rotina, em uma agenda que fazíamos já há algum tempo. E sempre vamos ser levados a ter fome e sede por aquilo que não é do reino. Vamos sempre ser levados a nós sairmos da dieta daquilo que deveria ser fome e sede das coisas do reino. E aqui Jesus diz tenha fome e sede das coisas do reino, de justiça, de salvação, transformação, de igualdade. E a promessa você vai ser satisfeito. Você verá sua fome e sede saciada. Com essa pandemia, com essa quarentena, com esse distanciamento de pessoas da igreja, muitas pessoas hoje estão com dificuldade, por exemplo, não sanitária, mas motivação, entusiasmo de estar presente nos cultos públicos, porque se acostumaram a estar em casa assistindo. Perderam aquela fome e sede de estar com os irmãos. Fome e sede de estar com o povo de Deus. Fome e sede de largar um pouquinho as coisas e vou para a casa do Senhor, vou louvar o Senhor com os meus irmãos. E essa normalidade dos dias de hoje vai nos fazendo nos acostumar com essas coisas. E perdemos sede e fome por aquilo que deve ser fundamental para nós. Terceiro, devemos ter uma sede e fome promovida. Ou seja, tenho fome e sede da misericórdia, da graça, da salvação de Deus, justiça imputada, o qual é iniciativa dele e não minha. Eu tenho fome e sede de uma justiça moral, transformação, crescimento. Tenho fome e justiça também de uma justiça não imputada, não só implantada, mas promovida, que é a justiça social. Na história, o povo de Deus, a igreja de Deus, agiu de forma contundente com tempos, com nações, com grupos, povos, para a propagação da justiça social. Eu vou só citar algumas aqui. John Wesley, um reformador pentecostal, combateu a escravidão. William Wilberforce também lutou pela abolição da escravatura na Inglaterra. E vai também lembrar aqui Martin Luther King, que lutou contra o preconceito racial na América. Não nos basta apenas sair às ruas. Pode ser que você saia às ruas, pessoas no Estados Unidos, por exemplo, saíram às ruas, derrubaram monumentos, quebraram vitrines. Mas se nosso coração tivermos fome e sede disso, nós oraremos por isso. Nós lutaremos por isso, falaremos por isso. Contra ou a favor da causa do homem, da mulher, do jovem, da criança, da viúva, do pobre. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça que vem de Deus, que ama aquele qual criou sua imagem e semelhança, e serão satisfeitos. Mas, além de falar sobre a justiça, preciso falar sobre os problemas de não ter fome e sede. Como eu disse, hoje é algo bem comum nos dias de hoje. Temos perdido fome e sede pelas coisas do reino. Temos sido invadidos de fome e sede pelas coisas que não são do reino.
Um dos problemas, por exemplo, de quem não tem fome e não terá fome, por exemplo, quem está morto. Morto não tem fome. Por isso não existe restaurantes no cemitério, porque morto não tem apetite, morto não come. Isso nos diz que aquele que está morto jamais terá fome e sede da justiça de Deus. Mas quem está morto? Aquele que ainda não foi feito uma nova criatura. Aqueles que não estão em Jesus. Por isso, não se assuste quando você ouvir dos lábios, quando você ver ações das mãos, ações de corrupção, de violência, de maldade, sabe, contra o próximo, contra Deus, contra a humanidade, de pessoas que não têm a Cristo como seu Senhor. Porque morto não tem como ter fome e sede de justiça. Quem está morto em Deus, o que ele vai ter fome e sede é de corrupção, de fama, de poder, de influência, de maldade a qualquer custo. Morto não tem fome. Por isso nós temos que lutar, pregar, evangelizar, falar para que os mortos passem a viver em Jesus. Para que pessoas sejam salvas por Jesus. E sendo salvas, passem a ter fome pelas coisas do reino. Mas também é verdade que não só os mortos não têm fome, mas também os vivos que estão doentes não têm fome. Nós temos hoje uma preocupação dos cristãos que estão doentes. Cristãos que vão confessar a fé cristã, que vão dizer que são cristãos, que amam Jesus, mas não têm apetite pelas coisas do reino de Jesus. E por isso estão doentes. Não tem mais apetite pela palavra de Jesus. Não tem mais apetite pela oração aos pés de Jesus. Não tem mais apetite, entusiasmo de estar com os irmãos na congregação dos santos. Eu não falo sobre essa vigilância sanitária, se você se cuidar, se você é idoso, está doente, não pode vir. Não falo sobre isso. Não tem mais o desejo de estar. Não tem mais o desejo da comunhão. Não tem mais o desejo de estar diante da palavra, de fazer a oração. Então aqueles que estão doentes ficam fracos. Uma coisa hoje aqui, a nós ministrarmos na oração final antes da ceia, é você com seu coração, lendo Mateus 5, 3, 4 e 5, de você buscar hoje um espírito humilde, reconhecendo qual é o seu estado hoje de fome e sede das coisas de Deus. Quem sabe você pode ser diagnosticado pelo Espírito no seu coração, não eu, mas o Espírito Santo de Deus no seu coração diz assim, você está doente. Você não tem mais fome e sede para as coisas do reino. Você está fraco, porque lhe falta fome e sede. Você precisa voltar a comer das coisas do reino. Então os mortos não têm fome, e os doentes, vivos, também não têm fome. Mas não se bastasse, eu vou ler aqui um texto de Lucas, capítulo 1, versículo 53. Uma das coisas que adoece o coração do homem é ele não ter, Mateus 5, 3, 4 e 5, essa percepção do quão miseráveis são e do quão carecem da ministração do perdão de Deus. Eles passam agora a andar cheios não de Deus, mas de si mesmos. Eu tenho o que eu conquistei, eu tenho o que eu fiz, eu consegui vencer, eu lutei e hoje estou aqui. E quem está cheio de si mesmo não reconhecem o quanto precisam do favor, da graça, misericórdia, salvação e perdão. E por isso, mesmo que cheguem diante de Deus, eles saem sempre vazios. Sabia que você pode chegar diante de Deus e sair vazio? Pode. Se você chegar diante de Deus em oração, leitura bíblica, cheio demais de si mesmo, você sairá vazio de Deus. Porque não há espaço em seu coração para a administração de Deus, porque você está muito cheio de si mesmo. Eu vou usar um exemplo aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 53, que vai dizer assim: ele encheu de coisas boas, quem? Os que tinham fome, os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Quem são os ricos? Uma analogia aqui. Aqueles que têm tudo. Não carecem de nada, mas ainda assim saíram da presença de Deus, de Jesus, vazios. Jesus promete um sermão do monte: bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça e serão satisfeitos. Os famintos, vai dizer Jesus, e Lucas escreve, os famintos receberão alimento.
coisa boa, serão saciados, os que têm fome e sede. Agora, aqueles que chegam diante de Deus, sem fome e sem sede, para cumprir apenas um rito, um horário, uma agenda, cheios de si mesmo, não reconhecendo que precisam da misericórdia, sairão vazios. Quantas pessoas hoje têm muito dinheiro, têm muitos bens, têm muita fama, têm muita riqueza, mas quando dormem, sentem um vazio que nada pode preencher. Só Deus pode saciar, de fato, o que nós precisamos. Jesus tinha apetite pelas coisas do Pai. Olha o que ele mesmo diz em João capítulo 4, versículo 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus diz: a minha comida, o que me alimenta, a fome que eu tenho é das coisas do meu Pai. O próprio profeta Jeremias, diante da realidade do conhecimento da palavra de Deus, Jeremias 15, 16, ele vai dizer assim: quando as tuas palavras, Senhor, foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria, o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. É reconhecimento de que estou diante da maravilhosa graça do Senhor e quero me alimentar, tenho fome e sede. Em um mundo hoje, as pessoas estão com muita fome e sede de reconhecimento humano, de fama, de seguidores, de popularidade. Jesus diz: tenha fome e sede de justiça, porque de fato é isso que você precisa e de fato é isso que vai saciar a sua existência. Muitas pessoas acumularam bens, chegaram ao final da vida e disseram assim: poderia ter acumulado mais, porque não foi suficiente. Eu vou lembrar quem esteve aqui, há uns meses atrás, lendo Daniel, Alexandre o Grande. A história conta que ele conquistou todo mundo conhecido na sua época. Aos 33 anos morreu chorando, porque não havia mais nada para conquistar. Ou seja, acabou a brincadeira, ganhei tudo e ainda sinto um vazio no meu coração. Fome e sede de quê, irmãos, estamos tendo? Fome e sede de quê? Qual é o apetite que nós temos? Qual é o alimento nós temos comido? Essa é a questão para nós hoje aqui. Porque o título que eu usei é o apetite que traz satisfação. Nem todo apetite traz satisfação. Então os mortos não têm fome, mas também os vivos podem estar doentes. E ficamos doentes muitas vezes porque nós não nos alimentamos das coisas de Deus. Vou usar um exemplo aqui hoje. Quantos aqui hoje têm filhos adolescentes? Levante a mão. Adolescente, tem filho adolescente? Não sei se você comunga da mesma coisa que eu na minha casa. O filho adolescente está aqui hoje. Mateus, cadê Mateus? Está ali sentado. Mas quantas vezes filhos, crianças, jovens adolescentes estão intertidos, brincando, jogando, videogame, um filme, uma brincadeira, alguma coisa no celular. Aí você, mãe, coloca a comida no almoço, fala assim: meu filho, vem comer. Ele fala assim: já vou, mãe. Ele vai? Não. É assim na sua casa? Não, não vai. Não vai. Quantas vezes lá em casa, um dos filhos levanta assim, já às 8 horas da noite. Caraca, pai, mãe, tô morrendo de fome, tô só com almoço. Pô, não vai fazer nada não? Aí a gente diz: ué, aí 5 da tarde uma mesa com pão, com queijo. Por que não me chamou? Eu te chamei, mas você não veio. Adoecem porque não comem. Preferem o que eu diria, a recriação do que a alimentação. E abro um parênteses aqui sobre a fé cristã. Aqueles que na fé cristã estão buscando a recriação ao invés da alimentação, vão ficar doentes. Não busque apenas entretenimento cristão. Busque alimentação cristã. Busque a palavra, a oração, a comunhão com os irmãos. Hoje vivemos um mundo onde o indivíduo está sempre querendo mais entretenimento. Os shows aumentam. Dentro e fora da igreja. Os eventos aumentam. Não que isso seja pecado, não que nós não façamos. Mas a nossa fome e sede não deve ser por entretenimento, mas pelo alimento que vem do alto do céu. Quem pode dizer amém nesta noite? É fome e sede pelas coisas do reino. Fome e sede pelas coisas de Deus. A terceira coisa, um problema, eu vou chamar de inanição. Inanição são aquelas pessoas que vão às vezes a óbito porque não têm os nutrientes necessários para se manter de pé. Inanição. Isso quer dizer que comem pouco,
a quantidade é escassa. Pessoas que têm pouco alimento espiritual vão sofrer de inanição, de fraqueza. Estar na igreja com os irmãos para ouvir a palavra só de vez em quando. Leem a Bíblia só de vez em quando. Oram só de vez em quando. Sabe o que é isso? É pouco alimento para se sustentar. Em contraponto ao alimento que não é do reino, que é lançado sobre nós diariamente, constantemente, noticiário, informação, o mal do mundo, a corrupção, a maldade. Em contraponto, estamos comendo pouco daquilo que é do reino. Então ficamos fracos. Temos que nos alimentar regularmente. Temos que nos alimentar de forma correta, em leitura, oração, para não ficarmos fracos, para não ficarmos subnutridos. Muitos cristãos não desenvolvem a sua fé, não desenvolvem a salvação, não desenvolvem o amadurecimento, o crescimento, não se vê transformação de vida, porque não comem e ficam desnutridos. Não tem fome e sede pelas coisas do reino. E em quarto, sofremos também quando não só nós não comemos o suficiente, mas quando nós comemos a coisa errada. Quando comemos mal, ficamos doentes. Quando não temos uma dieta equilibrada de carboidratos e proteínas, sais minerais para a existência, ficamos doentes. De igual maneira é a vida espiritual. Quando nós só comemos porcaria, comemos o mal do mundo, comemos as más notícias e ficamos depressivos, angustiados, desesperados, ansiosos, ou comemos a pornografia, comemos coisas deste mundo, ou diria mais, até mesmo dentro da fé cristã, comemos mal. Comemos mal. Busque sempre o alimento da palavra de Deus de forma equilibrada e correta. Cuidado com aquilo que as pessoas têm colocado, entre aspas, dentro da fé cristã para você comer. Muito cuidado, filtre, observe. Isso é a palavra de Deus? Isso aqui é para a minha vida? Porque temos muitos exemplos bíblicos, eu vou citar um hoje aqui, de um jovem rico. Chegou para Jesus e falou assim: Jesus, a minha motivação aqui é ser salvo. O que eu preciso para herdar o reino dos céus? Jesus disse: olha, faça isso, cumpra as leis. E o jovem falou: eu já faço isso desde a minha infância. Mas Jesus percebeu no seu coração que não queria só salvação. Ele queria salvação e dinheiro. Salvação e riqueza. A Jesus disse: então faz o seguinte, pega os seus bens, vende, dá aos pobres e me segue. Jesus falou, deu as costas, e o que aconteceu? Ele não foi. Porque tem pessoas hoje que estão na fé cristã, não querem só o maná, não querem só o Deus do maná, querem mamon, querem dinheiro, querem prosperidade. Cuidado com o que você come. Porque isso vai deixar você frustrado, porque pode te apresentar um Deus que vão dizer que te prometeu uma coisa que ele nunca prometeu. Nunca prometeu. Ele disse: no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E em mim vocês também vencerão. Cuidado para não comer o alimento errado. Tem pessoas que hoje querem salvação e mais um monte de coisa que Jesus nunca prometeu que faria. Ele pode curar? Claro que pode. Hoje aqui ele pode curar a sua vida, pode sarar o seu casamento, pode curar o seu coração, a sua enfermidade, pode. Mas nós não o servimos, nós não o seguimos por conta do que ele pode fazer, mas por tudo aquilo que ele já fez na cruz do Calvário, a sua justiça é imputada a nós. E eu posso ser rico, eu posso ser pobre. Eu posso ser branco, negro, homem e mulher, velho, idoso ou jovem. Eu sei, como disse Jó, o meu Redentor vive. Ele há de se levantar, e embora qualquer situação que eu viva, eu sei que eu estou seguro em sua justiça. Coríntios 1:30, porque a iniciativa dele, de estarmos em Jesus Cristo, que se fez por nós justiça, redenção. Fome e sede de que nós estamos tendo? Ou fome e sede será que nós perdemos à luz desses últimos dias e meses? E por último,
há promessa de bênçãos para aqueles que têm fome e sede. O texto vai dizer, bem-aventurados, felizes serão os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Deus tem bênção. Em primeiro lugar, Deus tem uma bênção singular. Promete saciar-nos, algo que nada mais pode fazer. Aquele que tem fome de pão hoje come pão, amanhã tem fome de pão de novo. Aquele que tem fome de hambúrguer hoje, come hambúrguer, amanhã tem fome de hambúrguer de novo. O que tem fome de água hoje, tem água para saciar a sua sede, amanhã tem sede de novo. Jesus promete que seríamos saciados, se nós colocássemos a nossa fome e sede nele, nas coisas dele. Jesus com seus discípulos, em João 6:35, ele falou assim para os seus discípulos. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Deus colocou no coração do homem um espaço que as coisas desse mundo não preenchem. Talvez você hoje aqui ou em casa está buscando saciar sua fome e sede em mananciais que não vão saciar a sua fome e sede. Talvez o que precisa hoje aqui para o seu coração, para a sua alma, para a sua mente, não é mais um comprimido, não é mais um elogio, não é um travesseiro novo com penas de ganso, não é um cobertor zerado, nem um colchão novo, talvez seja, troque. Mas você pode descobrir que isso não conseguiu mudar a sua vida. Precisamos hoje, antes de pegar o pão e o cálice, é dizer, Deus, nós reconhecemos que só o Senhor é o pão que de fato alimenta. Só o Senhor pode mudar a minha vida, saciar a minha fome. Só o Senhor pode transformar a minha história. Só o Senhor pode calar essa voz de angústia em meu coração. Só o Senhor pode acabar com as perturbações em minha mente. Só o Senhor pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. Reconhecer, Deus, o dinheiro não vai preencher isso. Um novo namoro não vai preencher isso. Uma relação sexual não vai preencher isso. As redes sociais não vão preencher isso. A pornografia não vai preencher isso. As drogas, muito menos. Tu és o pão da vida. Tu és a fonte que de fato me alimenta. Deus tem uma bênção de preenchimento e saciamento, se estou certo no português, no saciar, de forma singular. Coma o pão, tome água, come o hambúrguer, coma a pizza. Mas sua principal fome e sede deve ser pelas coisas do reino. Não só singular, essa bênção é apropriada. Nem tudo que você tem fome e sede lhe pode ser concedido. Fala assim, poxa pastor, hoje estou com uma fome. Estou com uma fome de comer um sushi, mas está tudo fechado e não tem dinheiro. Poxa, hoje estou com fome de um churrasco, mas não tem como fazer churrasco agora. Ou não tem como comprar a carne está cara. Eu estou com uma fome de fazer uma viagem para Disney, mas não tenho dinheiro. Eu vou dizer assim, até iria, mas está fechado, então não vou. Nem tudo que você tem fome e sede pode lhe ser concedido, mas a promessa de Deus diz que quando nós temos fome e sede dele, nós somos saciados. Se você tiver fome e sede de Deus, Deus lhe será apresentado. Se você tiver fome e sede de transformação de um coração novo lhe será entregue. Se você tiver fome e sede de libertação, a libertação virá sobre a sua vida. Se você tiver fome e sede de morar com ele nas mansões celestiais, quem deseja isso, levante a mão comigo, diga amém, diga eu quero. Sabe o que vai acontecer? Deus vai realizar, porque Ele prometeu, tenha fome e sede pelo reino, pela salvação, e isso lhe será concedido. Não é mágica, não é varinha de condão, mas servimos um Deus relacional. Quando temos fome e sede das coisas do reino, felizes somos, porque somos saciados. É isso que Jesus está dizendo para os seus seguidores no Sermão do Monte. E por último, é uma bênção que é abundante. É uma bênção, é um saciar desta fome e sede pelas coisas do reino, que não é só para agora, é para sempre.
Alguns perguntam, como pode você, cristão, dar graças a Deus ou viver dizendo, confiante, tranquilo na manhã, diante dos noticiários? Eu digo, porque eu creio que é um Deus na história, que está cuidando de mim, não só agora, mas para sempre, porque a promessa dele, eu jamais os abandonarei. Estarei com vocês até o último dia dos séculos, aqui ou para sempre. É uma bênção que é eterna, é uma bênção que é duradoura, uma bênção que é abundante. O que Cristo promete não é apenas uma refeição imediata ou provisória, mas uma satisfação completa e eterna. João capítulo 4, versículo 14, Jesus disse para aquela mulher no poço de Jacó em Samaria, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Pastor Sandro, como eu posso ter esta água a jorrar de vida eterna no meu interior? Tem uma condição, qual é? Você precisa ter fome e ter sede. Quem não tem sede, não bebe água, não é saciado. Quem não tem fome, não busca o alimento e não é saciado. Fome e sede. Como está a sua fome e a sua sede hoje aqui ou em casa das coisas de Deus? Para concluir nesta noite, se você tiver fome e sede de Deus agora, a promessa que diz é, você será satisfeito agora e para sempre. Mas todavia, porém, entretanto, contudo, pode ser tarde demais. Eu sempre gosto de dizer, falo isso lá em casa, que o amanhã, de alguma forma, ou o futuro, de alguma forma, ele não existe, não chegou ainda. Temos o passado que nos ensina e o presente que vivemos, por isso o nome é presente, é uma dádiva. Deus nos deu hoje. Amanhã não sabemos. Amanhã sempre pode ser tarde demais. Quem nunca ouviu aquela história, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã o que você pode falar hoje. Não deixe para amanhã o abraço que pode dar hoje. Não deixe para amanhã a mudança que pode fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde demais, pode não dar tempo. Às vezes, irmãos, nós vivemos tão intertido com as coisas desse século, e vamos perdendo fome e sede pelas coisas do reino. E às vezes, quando chega o momento que nós despertamos e queremos misericórdia, não há mais tempo. O que falamos aqui em Daniel é que nós, biblicamente cristãos, nós não cremos no universalismo, que todos serão igualmente salvos. Nós não cremos na reencarnação ou no purgatório, que vai dar uma ideia de uma segunda chance. A Bíblia nos leva por vários cantos, afirmando e dizendo que nós temos uma única vida aqui e oportunidade, não há segunda chance. Pode ser tarde demais. Não deixe para resolver amanhã em seu coração e em sua mente a fome e sede que você hoje está ouvindo, que precisa ter das coisas de Deus, se você pode fazer hoje. Não pegue hoje o pão e o cálice, sem antes dizer, Deus, dá-me a fome e a sede que eu preciso do teu reino, da tua palavra, da tua vida, da tua graça, da tua presença, da tua comunhão. Eu vou lembrar você um texto, Jesus está ensinando e falando nos evangelhos, e uma história de Jesus é contada para dizer sobre isso, sobre céu e inferno, que vai ser tarde demais. Vai dizer que um homem rico foi lançado no inferno, e um homem pobre, um mendigo, foi lançado no seio de Abraão, é a linguagem que usa, nos céus. E diante do terror do inferno, diante do terror da dor, do sofrimento, esse homem rico vai pedir um favor. E vai dizer, peça ao pai Abraão que despeje, que molhe o dedo em uma água e bote nos meus lábios para me ajudar com tanto tormento. A história se resume dizendo que o seu pedido não foi atendido, porque era tarde demais. Não deixe tarde demais. Hoje, seja humilde o seu coração, analise esse homem a si mesmo, diga, Deus, como está a minha fome e sede do Senhor? Essa quarentena, de alguma forma, no começo foi um afã de o mundo vai acabar, cadê Jesus, o mundo está acabando, o gafanhoto está vindo, cadê Jesus, eu quero para a igreja, passou a igreja, eu quero lá orar, passou 3, 4 meses, o povo,
acontecer nada mais não. O gafanhoto já mudou de lugar, a Covid está acabando, eu estou bem aqui. O que acontece é que houve um esfriamento no nosso coração das coisas de Deus. Hoje é a minha oração que Deus aqueça o seu coração. E traga de volta, se você perdeu, a fome e sede das coisas do reino. Vamos ficar em pé, vamos orar juntos. E você aqui ou em casa, eu quero que você faça oração. Ore comigo nesta noite. Deixa por enquanto o seu cálice aí na sua poltrona. Mas se você colocar a mão no seu coração, jogar as mãos para o alto. Mas eu quero que hoje você fique à vontade neste lugar, mas principalmente diante do Espírito Santo de Deus. Analise seu coração como está a sua fome e sede pelas coisas do reino. Talvez você hoje entrou aqui e se encontra e você percebeu que você está doente. Que você não tem desenvolvido, a inanição está em sua vida, a fraqueza nutricional do Espírito Santo, da palavra e da oração. Você vai dizer assim: Deus, eu estou vivo, eu estou salvo, mas Pai, eu estou distante de Ti, da comunhão, da oração, da leitura, da intimidade com o Senhor. Deus, tenho preocupado com tantas coisas neste mundo, tenho buscado tanta informação fora de Ti, tenho armazenado tanto conteúdo deste mundo, mas Deus, e tenho perdido a fome e sede pelas coisas do Teu reino. O entusiasmo da Tua casa, da oração, da leitura bíblica, da justiça moral, do crescimento, da evolução, da maturidade, da transformação de mente, motivacional, a transformação, ó Deus, das motivações do meu coração, Deus, a transformação, a mudança, Deus, do meu coração em relação ao meu próximo. Deus, hoje oramos, ó Pai, para que o Senhor traga a fome e a sede que os meus irmãos precisam. O apóstolo Paulo diz, ó Deus, que é iniciativa Tua nos dá esta fome. É iniciativa Tua, Deus, nos convidar para o banquete. É o Senhor que nos convida. É o Senhor que vem, Senhor, ao mundo. Nasce em uma virgem. O Senhor cresce, o Senhor morre e ressuscita. É o Senhor que vem em nossa direção, nos amando, nos salvando. A iniciativa é Tua, Deus. Então hoje pedimos, ó Deus, aquece o nosso coração. Dá-nos a fome e a sede que precisamos, ó Pai, de justiça, de salvação. Eu oro hoje, Pai, por pessoas que estão aqui, que estão em casa, que vão dizer: Deus, hoje haja de salvação em minha vida, porque sou pecador. Deus, hoje haja de salvação, ó Pai. Salva o perdido, traz, Deus, uma nova vida, faz dele uma nova criatura, Pai, porque mortos não podem ter fome. Então Deus, traz vida aonde havia morte e derrama sobre ele fome e sede por Ti, pela Tua palavra, pelas coisas do Teu reino, Senhor. Salvação hoje, Pai, nesse lar. Salvação hoje aqui neste coração, ó Pai. Que ele entenda que todos nós, por conta do pecado, estamos condenados à morte eterna, que não teremos uma segunda chance, mas hoje é o dia que o Senhor separou para trazer salvação na nossa história, em nossa vida. De igual maneira, Pai, eu peço para aqueles que já nasceram de novo, mas Deus, estão raquíticos, fracos, doentes, ó Deus. Hoje, Pai, dar a esses meus irmãos a fome e a sede que eles precisam. Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os que reconhecem a sua miserabilidade, os que reconhecem que precisam, que carecem da misericórdia de Deus. E bem-aventurados os que por conta disso choram e lamentam. Então hoje, meu irmão, chore, lamente a sua condição, chore, lamente, quem sabe, a sua frieza, a sua fraqueza. Diga: Deus, eu choro aos Teus pés e peço, alimenta-me, Senhor. Dá-me o pão, Deus, que excede o pão deste mundo. Dá-me, Deus, a Tua água, que excede as águas deste mundo. Ó Deus, transforma a minha vida, o meu coração. Aquece a minha alma, para que eu possa amar a Tua casa, amar o Teu reino, amar a Tua palavra, amar o Senhor. Ó Deus, faça isso, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Aquece, cura, transforma, ó Deus, dá saúde espiritual para a Tua glória, Senhor. Nós pedimos, nós carecemos, ó Pai. Assim oramos, ó Deus, que haja, Deus, arrependimento, para que haja perdão de pecados. Que haja lamento e choro, para que então haja, Deus, na frente, festa e alegria por Tua salvação e pela Tua nutrição espiritual, ó Deus.
Assim oramos no nome de Jesus, Tu que és o Senhor dos céus, mas também é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Como disse Jeremias, Deus, quando me coloquei, quando conheci a Tua palavra, prontamente a comi, porque o Senhor é o meu Deus, o Deus dos exércitos. Deus, dá a nós fome e sede pela Tua palavra, pelo Teu reino. Assim oramos no nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Que você hoje saia daqui hoje dizendo assim: Deus, obrigado pelo teu alimento desta noite. Que você viva uma vida satisfeita. Que você hoje seja satisfeito no Espírito de Deus. A sua vida emocional, espiritual, relacional, familiar, creia nele. Coloque a esperança nele, coma dele, e você verá o quanto ele vai fortalecer a sua vida.